Você sente que o seu dia não rende? Se o seu dia tivesse mais horas, você daria conta de tudo? Mesmo trabalhando o dia todo, parece que nunca é o suficiente, você fica sempre devendo tarefas ali na sua rotina? Bom, essa sensação está se tornando cada vez mais comum na vida contemporânea que a gente tem. Pobreza de tempo é essa sensação crônica de ter muitas coisas para fazer e tempo de menos para realizá-las. E conforme a sociedade avança, essa promessa de uma vida mais tranquila parece que fica muito distante. As demandas não diminuem, no entanto, parece que só aumentam. A longo prazo, isso terá um efeito muito nocivo na nossa saúde, isso é fato, mas vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Bom, se você sente que o seu dia não rende, que você está sempre devendo nas suas tarefas, você finaliza o dia sem concluir tudo que planejou, isso é um problema muito grave. E existe um termo para isso, que eu acabei de comentar, que é a pobreza de tempo. Eu vi esse termo pela primeira vez num texto, no artigo da revista Nature, que é um periódico bem conceituado sobre saúde e comportamento, então eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque, é claro, é muito relevante para a nossa realidade. Why Poverty Times Matter for Individuals, Organizations and Nations, os autores analisam 3 pontos importantes. O primeiro deles é os fatores sociais, institucionais, organizacionais e psicológicos que contribuem para a pobreza de tempo no trabalho e fora dele. O segundo é como formuladores de políticas, empresas, indivíduos tendem a ignorar ou agravar a pobreza de tempo. E por último, o artigo também discute o potencial de cientistas sociais, formuladores de políticas públicas, líderes organizacionais na reversão da tendência da pobreza de tempo em escala global. Então chegou aquele momento do vídeo que você vai pegar o seu papel e sua caneta, vai pegar um café, vai ficar bem quieto aí no seu canto e vai prestar atenção nesse vídeo, tá certo? Tô confiando em você para isso. Primeira pergunta que eu queria te fazer aqui: há quanto tempo você está na empresa que você trabalha? Deixa aqui nos comentários só pra gente ter uma noção. Há quanto tempo você está na mesma empresa? Eu imagino, pelo público que me acompanha aqui, que pouco tempo talvez, né? O público do canal tem entre 25 e 34 anos, majoritariamente, e é uma galera que tem ali um comportamento um pouco diferente no ambiente de trabalho em relação às gerações anteriores. E esse é o primeiro ponto do nosso artigo, o fator social. De acordo com esse texto, as mudanças nas estruturas sociais moldam e aceleram o nosso ritmo de vida. Então, por exemplo, na época dos nossos pais, eles tinham carreiras muito mais estáveis, né? Eles entravam ali numa empresa e ficavam 10, 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Eu mesmo tenho uma pessoa na minha família que está há 35 anos no mesmo local, dirigindo todos os dias para o mesmo lugar. No entanto, nas gerações mais novas, até mesmo a Millennial e a Gen Z, isso não é mais a regra. Segundo o artigo, a gente muda de emprego ao longo da vida até mesmo, em média, 11 vezes. Eu achei até bastante essa métrica, tá? Em média, 11 vezes. Eu falei, caramba, quanto tempo, né? Quantas vezes mudando de trabalho? E lembrando que essa pesquisa foi feita em países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Reino Unido e Suécia. Trazendo um pouco para a nossa realidade, por exemplo, a geração Z, que é aquela turma nascida ali no final da década de 90, 95 ou 97 mais ou menos, até os começos dos anos 2000, é uma geração que fica em média 12 meses na mesma empresa. Já a geração millennial, ou seja, os nascidos ali no começo da década de 90, eles ficam em média 5 a 7 anos na mesma empresa. E comparado aos nossos pais, é um curtíssimo período de tempo, né? Mas eu acredito que, e o artigo também pontua isso, é que a nossa geração, a minha geração Z e a geração Millennial, tá sempre muito preocupada com essa sensação, com essa coisa de estar há muito tempo no mesmo local, perdendo oportunidades diferentes lá fora, e até mesmo prefere priorizar o aprendizado naquele local, mesmo que seja um aprendizado de curto prazo, e partir para uma próxima oportunidade ou para uma próxima experiência, né? E as redes sociais, a internet, ela trouxe uma sensação de que se você está muito tempo no mesmo local,
você pode estar perdendo algo. Você pode estar olhando ali a grama do vizinho e pensando, fulano tá melhor do que eu deveria sair daqui logo, deveria partir para uma próxima. A capacidade de você viver muitas vidas apenas olhando o conteúdo alheio, a vida alheia, é uma coisa que as redes sociais nos deram. Ela causa uma inquietação, um desconforto e um gasto de tempo ao observar a vida alheia. Às vezes você nem precisava trocar de emprego, mas você fica ali se autocomparando com o outro. E junto com a aceleração do tempo, a mudança na natureza do trabalho e a relação com o tempo também contribui para que a gente sinta essa pobreza de tempo. Complexo? Nem tanto. O filósofo Marx, por exemplo, ele argumentava que o trabalho deveria ser medido pelas horas trabalhadas e não pelos resultados. Já no século XXI, no entanto, a gente sabe que isso, no geral, não acontece, né? A depender do cargo que você esteja. Os colaboradores, na verdade, realizam tarefas cada vez mais complexas com cada vez menos tempo. E com o avanço da inteligência artificial, isso fica muito nítido. Você não usa a IA para ter mais tempo livre, mas para realizar tudo mais rápido e ainda receber tarefas novas e mais complexas. E conforme a sociedade avança, surgem mercados globais conectados 24 horas que exigem colaboradores cada vez mais disponíveis e muitas vezes orientados por métricas astronômicas, por resultados astronômicos que esbarram ali na recompensa financeira. Talvez você faça parte daquele seleto grupo de trabalhadores da área das vendas, do marketing, do TI, do administrativo, que quanto mais tempo você passa em frente ao computador, ferrando a própria saúde, mas entregando resultados, maior a probabilidade de você receber um grande bônus. No entanto, esse comportamento, ele é visto, ele é celebrado, né? A gente sabe que ele é celebrado como o trabalhador ideal. E se você não faz isso, você não copia esse movimento, esse comportamento, muitas vezes você é visto como fracassado ou desinteressado. E essas expectativas elevadas de trabalho contribuem diretamente para a pobreza de tempo. Você não vê o dia ou os anos passarem. Você fica tanto tempo enfornado ali dentro da sua mesa, no seu computador, que você não sabe nem que horas são, como está o dia lá fora, se está chovendo, se está sol. E isso é muito ruim. Uma jornada longa de trabalho não significa necessariamente trabalho de qualidade. Já o segundo ponto do artigo fala sobre o fator organizacional e institucional da pobreza de tempo. O texto também diz que dentro das organizações públicas e privadas existem formas estruturais centrais para a pobreza de tempo. Essas empresas que criam tempo desnecessário, também chamados de períodos involuntários de inatividade, em que os funcionários não conseguem realizar as suas tarefas. E aqui eu estou imaginando que você seja um bom colaborador, tá? Estou imaginando. Mas o que seria aquele período involuntário de inatividade? Ou seja, é aquele mau gerenciamento das demandas, uma reunião que poderia ser um e-mail, um briefing que veio sem todas as informações, uma resposta do outro setor que te impede de continuar o seu trabalho. E essas pequenas coisas, somadas, elas consomem muito do nosso tempo. Um dia típico de trabalho é composto por dezenas de episódios curtos de alternância entre tarefas, e interrupções reduzem a sensação de controle do próprio tempo. Ou seja, você sente que não tá rendendo, sabe? E isso pode ser até causado por aquela pessoa que te chama toda hora, responder uma mensagem no meio de um raciocínio importante, ensinar uma pessoa a conectar na impressora. Gasta tempo, né? Gasta tempo. E as estratégias adotadas pelos colaboradores para burlar essa sensação costumam ser até muito contraditórias, como acelerar o ritmo, reduzir o tempo dedicado para cada tarefa, ou até mesmo praticar a multitarefa. E essas respostas tendem a aumentar a sensação de pobreza de tempo e até a prejudicar a sua produtividade. O tempo fragmentado, ele prejudica o desempenho devido ao resíduo atencional que se transfere de uma tarefa para outra, exigindo mais tempo para que a sua atenção seja totalmente redirecionada. Ou seja, quando você começa uma coisa, para e começa outra, o seu cérebro não entende muito bem o que você está fazendo. Ele vai gastar muito mais energia tentando se equilibrar ali entre uma tarefa e outra. Tipo, nossa, meu Deus, eu tenho que responder e-mail, aí agora eu tenho que entrar numa reunião, aí eu tenho que ajudar fulano. Ou seja, você faz tudo mal feito ao mesmo tempo porque não presta atenção em nada.
Outro ponto importante do artigo, é claro, é o tempo de deslocamento até o trabalho. Segundo o texto, a nível mundial, os cidadãos estão investindo cada vez mais tempo no deslocamento, morando cada vez mais longe da sua casa para o seu trabalho. E esse tempo representa uma parcela significativa na jornada anual do trabalhador. Pensa aqui comigo, quantas horas você gasta se deslocando até o trabalho? Não tô falando você que trabalha 100% home office, tá? Mas você que sai de casa todos os dias. Quantas horas será que você gasta indo até lá? Eu tenho certeza que vai ser um resultado muito assustador, o tanto de horas que você investe indo até o trabalho e voltando para casa. O impacto disso é maior em trabalhadores de baixa renda, é claro, porque eles moram muito mais longe dos centros urbanos, né, onde estão os serviços, e devido à falta de moradia acessível nessas regiões centrais, mais bem localizadas, com transporte mais efetivo. E os deslocamentos mais longos reduzem o tempo disponível para buscar novas oportunidades, realizar tarefas pessoais, atividades pessoais e cuidar da própria saúde. E isso está totalmente associado ao menor bem-estar e maior sensação de pobreza de tempo. Ou seja, você tem ali uma vida ferrada onde você não consegue nem parar para ir no banco ou muito menos fazer uma entrevista, ir ao médico, cuidar da própria saúde, cuidar daqueles que você ama. E por último, o fator psicológico que a pobreza de tempo causa nas nossas vidas. Se você é jovem e está me vendo aqui agora, é comum que você faça a escolha de ganhar dinheiro do que ter tempo. É comum, é normal que a gente sacrifique o nosso tempo para poder fazer mais dinheiro, para se aperfeiçoar e para ter um salário melhor. E até quem já ganha bem, às vezes prefere ganhar ainda mais dinheiro em detrimento do tempo. Mas sacrificar o tempo na sociedade que a gente vive é mais aceitável do que perder dinheiro, a gente sabe disso. Mas são pequenos minutos acumulados ao longo de anos em que a pobreza de tempo se torna crônica. Aqueles 20 minutos a mais no trânsito, aquele metrô parado com o vagão todo lotado, aquela hora extra no serviço, uma burocracia no banco, tudo isso somado ao longo de um ano resulta num saldo enorme de pobreza de tempo. E os efeitos disso são acumulativos, eles causam uma sensação crônica de cansaço, você nunca está descansado, por mais que você tenha o seu final de semana, você sempre está cansado. E uma sensação de que o dia deveria ter mais horas, que o dia deveria ter 26 horas, 25 horas, quando na verdade você deveria estar fazendo menos. Enquanto sociedade, nós devemos compreender que a pobreza de tempo se acumula, mas ao reduzi-la, promovemos bem-estar individual e social. Isso também pode ajudar a aumentar a mobilidade econômica, permitindo que mais pessoas cuidem da própria saúde, se dediquem de forma efetiva ao trabalho e cultivem boas relações. A abundância de tempo, ela pode fornecer a capacidade de lidar com o estresse e liberar recursos mentais para tomar decisões mais prudentes financeiramente falando. Decidir quando mudar de emprego, quando buscar fazer um curso para melhorar suas habilidades, quando largar daquele parceiro babaca que não te ajuda em nada. Aliviar a pobreza de tempo é ajudar indivíduos a saírem da pobreza material. Se você está num trabalho que você no momento não pode largar, não pode pedir as contas, ou mora num local do qual você não pode se mudar, seja por diversos motivos, talvez seja interessante você analisar a sua rotina atual e ver o que você pode fazer para reduzir a sensação de pobreza de tempo. Talvez dedicar alguns minutos para leitura no seu dia, de repente dentro do ônibus, dentro do metrô, sair um pouco das redes sociais para clarear as suas ideias. Então, quando você levantar para ir ao banheiro ou for pegar um cafezinho, não pega no celular, porque isso é mais uma coisa que você vai ter que lidar na sua cabeça, tá? Mais uma informação, mais uma gota de informação na sua cabeça, e isso cansa ao longo do dia. Procurar se aperfeiçoar profissionalmente, melhorar suas habilidades, dar uma volta na rua na hora do almoço para sentir o dia, tomar um sol, né? Tomar aquela dose diária de vitamina D, né? Começar a dizer não para tudo aquilo que não é necessário na sua vida. Então, comece a dizer não para pessoas ou coisas ou tarefas que não te agregam.
E assim, eu tô falando aqui sem saber quem é você e como é seu dia a dia. Talvez você seja mãe e esposa e tenha uma jornada dupla quando chega em casa, então esse vídeo pode não servir pra você. Infelizmente aqui nesse canal eu só consigo falar pra quem tem uma rotina um pouco mais parecida com a minha, né? Eu moro sozinha, só tenho os meus gatos pra cuidar. Enfim, eu não sei como é que você vai fazer isso, mas você tem que achar, de alguma maneira, uma forma de sair dessa vida. Se você tem tempo de estudar 20 ou 30 minutos, de ir numa academia por 30 minutos, então que seja esses minutos. Trabalhe com o que você tem. O que não dá é para continuar numa vida em que você só vai para casa para dormir e comer, sem aproveitar mais nada do que a vida tem para te oferecer. Olha, eu vou ser bem sincera aqui com vocês, às vezes eu sinto a pobreza de tempo na minha rotina também, por mais que eu seja uma pessoa super organizada e com apenas 2 gatos que dependem de mim. Tem semanas que a vida é basicamente treinar, comer, dormir e trabalhar, com pouco tempo de descanso, ainda assim no meu tempo off e diversas coisas para resolver quando eu tô até mesmo de folga. No longo prazo, isso cansa muito, muito mesmo. Isso cansa muito, dá uma sensação de você não ter controle da própria vida. Felizmente, tem alguns finais de semana que eu consigo realmente proporcionar ali um maior lazer para mim mesma, que é estar com as pessoas que eu amo, ler livros, ver filmes, ir no museu, mas ainda assim eu sinto que é pouco tempo. Queria que tivesse mais tempo. Bom, chegou a hora da gente conversar nos comentários. Você sente que a pobreza de tempo afeta a sua rotina? Tem alguma coisa que dá para você fazer hoje ou infelizmente não? Como isso está te afetando? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.